E nós queríamos começar essa palavra, essa mensagem, tendo como um texto inicial Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse texto é incrível e ele só vai fazer sentido para nós se você lembrar agora o que acontece no capítulo 11. O capítulo 11 tem o que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Então ele começa a falar desde o princípio, desde Gênesis, toda a história bíblica, homens que alcançaram um bom testemunho por meio da sua fé. E de repente ele fala, portanto, também nós. Ou seja, se eles alcançaram, nós também podemos. Portanto, também nós, tendo tantas testemunhas contra nós, vamos desembaraçar a nossa espiritualidade. Vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Quando nós falamos de desembaraçar, desenrolar a espiritualidade, nós estamos falando de uma chave. Nós hoje vamos entregar para você uma chave poderosa que pode mudar a sua perspectiva sobre a vida, sobre Deus, sobre o mundo, sobre você mesmo. Você crê nisso? Não sei se você se sente enrolado, se você se sente embaraçado, uma vida atrapalhada, você confuso nas suas próprias ideias, em crise com a sua própria identidade. Aqui está falando que nós precisamos nos livrar do que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Então o que é desenvolver a espiritualidade? É tirar o que te envolve. Estão entendendo? Desenvolver é tirar o que está te envolvendo. Então, desenvolver espiritualidade é tirar aquilo que te enrola, aquilo que te atrapalha, aquilo que impede você de caminhar, aquilo que você precisa caminhar até que você possa correr. Alguém consegue correr amarrado, enrolado, envolvido? Então nós estamos propondo para vocês hoje uma chave, uma verdade poderosa para desenrolar a sua vida, desenrolar a sua espiritualidade. Para quê? Para que você possa ter o seu olhar em Jesus, autor e consumador da sua história, o começo e o fim, o Senhor de tudo, e poder caminhar, correr livremente. Quantos creem nisso? Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos ouvindo uma série de mensagens falando sobre a questão emocional, e nós, se você for procurar estudar um pouco mais a fundo sobre isso, você vai perceber que muitas pessoas entendem a inteligência espiritual como se fosse apenas mais uma dentre as outras inteligências. Alguns acreditam que o homem é dotado de pelo menos 7 tipos de inteligência, mas as mais comuns que nós conhecemos é a inteligência intelectual, inteligência emocional, que nós ouvimos aqui a Andréa falando sobre isso. Mas eu quero que você pense junto comigo nessa inteligência espiritual a partir de um olhar bíblico, a partir de uma espiritualidade cristã. Qual a diferença básica? A inteligência intelectual é algo que vem sendo desenvolvido há muito tempo. Contudo, a inteligência emocional a partir dos anos 90. Né? E quando nós olhamos para a inteligência espiritual, nós vamos perceber que ela é uma chave para nos fazer tocar um universo muito mais amplo do que apenas a intelectualidade e apenas as suas emoções.
Quando nós falamos da inteligência intelectual, fala de você conhecer sobre as coisas, coisas que são tangíveis, coisas que você pode conhecer e comprovar por meio da experiência ou por meio da lógica. Imagine que existem 3 universos de conhecimento, e para cada universo de conhecimento, você tem uma chave. Estamos juntos? Então o homem, ele é espiritual, ele é filosófico e ele é científico. Por quê? Porque ele é um homem que tem a capacidade de se relacionar com Deus, que é espírito, é um homem que tem a capacidade de pensar e conceitualizar aquilo que ele vê em Deus. E toda vez que você transforma um insight, uma revelação, um entendimento em conceito, isso é logos. Logos é conceito, é ideia. Estão entendendo? E existe um universo material, científico, em que você alcança um conhecimento por meio da comprovação, por meio da prova material. Você já parou para pensar que você é espiritual, filosófico e científico? O homem, ele é metafísico espiritual, ele é filosófico intelectual e ele é científico material. Porque você tem uma relação com Deus, você tem a capacidade de transformar isso em conceito e em ideia, e você consegue praticar isso na sua vivência diária. Quando nós estamos vendo que o homem, ele tem essa estrutura, só que nós vamos perceber que a tendência é que o homem vá se fragmentando. E quando você vê cada uma dessas áreas separada, você cria uma perspectiva fragmentada e dividida da vida. Tem gente que não aceita o homem ser um ser científico, experimental. Por quê? Porque ele tem uma perspectiva de mundo animista, mística, apenas espiritual. Isso é muito comum no hinduísmo, em algumas religiões orientais, do karma, que tudo tem a ver com os deuses, nada tem a ver com a questão do pensamento, nem com a da experiência. Olha que interessante. Então eu vou orar. E quando eu estou orando e meditando, eu tenho um insight, uma percepção da palavra. Eu tenho que sentar e escrever, ou seja, a experiência revelacional vai me fazer ter uma experiência filosófica. A partir do momento que eu pego uma ideia e eu transformo ela em conceito, eu já estou filosofando. Estão entendendo? E aí eu vou escrever a ideia, o conceito e a escrita. Você sabia que existem 3 palavras gregas para a palavra palavra? A palavra rema tem a ver com a ideia da revelação, a palavra logos tem a ver com o conceito e a palavra grafo tem a ver com a escrita, espiritual, filosófico e científico. Essa é a nossa estrutura. Estamos juntos? A inteligência intelectual, ela vai te dar esse universo, uma chave para esse universo. Por quê? A chave para o universo filosófico é o quê? É a lógica. O que adianta? Eu vou para o monte, oro, tenho uma revelação, mas não me preparo, não organizo, não estudo e venho aqui e começo a falar coisas sem sentido. Você vai ser abençoado? A minha experiência foi legítima com Deus? Sim ou não? Sim, mas eu consegui comunicar ela para você? Não. Estão entendendo como o preconceito que existe entre, não, eu não acredito na homilética, nem na hermenêutica, nem na teologia bíblica. Por quê? Porque eu começo a falar textos desconexos, ideias desconexas. Eu tive uma experiência muito profunda com Deus, muito legal, mas não consegui comunicar, porque eu não organizei. E o processo de organizar a ideia e transformar num conceito é filosófico. Estão entendendo? E aí eu escrevo. O processo de escrever é científico. É uma comprovação escrita, é um documento material. Legal, não é? Então, a inteligência intelectual, ela vai te dar uma chave para esse universo de conhecimento, que é a lógica. A inteligência emocional, ela vai te dar uma chave para você se organizar psicologicamente, como a Andréa falou muito bem aqui na última quarta-feira, a questão de você conhecer a você mesmo, de você saber lidar com as suas vontades, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Mas quando falamos de uma inteligência espiritual, nós estamos falando sobre algo mais amplo, porque tem a ver com o sentido
abrangente de todas as coisas. Uma coisa é eu intelectualmente entender sobre algo. Outra coisa é eu ter inteligência espiritual para saber qual o sentido disso existir. Estão entendendo? Eu sei o que é conceito, mas qual o sentido disso? De onde isso veio? Para onde isso vai? Percebe que há uma inteligência muito mais ampla. Existem pessoas que sabem muito sobre muitas coisas, mas chega uma hora que mesmo assim perdem o sentido da vida, porque não tem a inteligência espiritual para ver no sentido amplo, abrangente, né? Não se trata apenas do que eu sei sobre as coisas, mas sobre o sentido das coisas, o valor e o significado da existência. Estamos juntos? Então, para começarmos a nossa reflexão, a primeira pergunta é: o que é então espiritualidade cristã? O que é espiritualidade cristã? Muitas pessoas vão achar que espiritualidade tem a ver com religião, mas existe um conceito muito amplo hoje sobre espiritualidade. Pessoas estão em busca de uma percepção mais ampla, mais profunda, de sentido, de valor, de significado. Mas nós não estamos falando dessa espiritualidade convencional. Eu quero fazer você entender nessa noite que a espiritualidade bíblica é uma chave que vai desatar uma nova percepção de mundo, uma nova percepção da realidade. O que é então espiritualidade cristã? A espiritualidade cristã é a visão da realidade como um todo espiritual. Como um todo espiritual. A espiritualidade cristã, ela não tem uma visão fragmentada ou dividida das coisas. Ela tem uma visão ampla, uma visão relacional, uma visão complementar. Ela tem a ideia de um todo espiritual, de que todas as coisas são espirituais. Por quê? E eu quero fazer você pensar aqui comigo. Nos 2 primeiros versículos, dos 2 primeiros capítulos da Bíblia, textos que falam de uma realidade perfeita sem pecado. E nós pensamos pouco sobre esses textos, né? Nós pensamos muito no que nós nos tornamos por causa do pecado, pensamos muito no que nós não queremos ser por causa do pecado, mas não temos a referência clara de como o homem é antes do pecado. E aqui, em Gênesis 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ele traz a existência da realidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio, ele criou tudo que existe. Existe alguma coisa que aconteça fora dos céus e da terra? Sim ou não? Não. Você vê o universo, as galáxias, os céus e a terra. Tudo que existe, céus e a terra. Então, quando Deus criou no princípio, Ele criou tudo que existe. Repita comigo, tudo que existe. É a realidade. A realidade foi criada por Deus. Então, Deus é o Senhor de toda a realidade. Céus e terra. Estamos juntos? Sim ou não? E quando Ele criou os céus e a terra, é importante que você entenda que Ele não criou como coisas separadas. Repita comigo, quando eu não sei como era no princípio, eu leio como vai ser no fim. Quando eu não sei como vai ser o fim, eu olho como era no princípio. O que vai ser no fim é como era no princípio. O que vai acontecer no fim? Os céus e a terra vão se unir numa realidade só. Como era no princípio? No princípio criou Deus. Estão entendendo? Deus não criou nada para ser separado. Por isso que a espiritualidade cristã, ela consegue ver um todo espiritual. Olha lá, que incrível que nós vamos construir aqui hoje. A espiritualidade cristã vê um todo espiritual. Ele criou os céus e a terra como uma realidade única. Portanto, se o espiritual é totalmente real, ser espiritual significa
ver a plenitude da realidade em toda a sua integralidade. Deus criou os céus e a terra. Então, ser espiritual é ser totalmente real. Ele criou a totalidade da realidade. Estamos juntos? Então, o que seria ser espiritual? Viver a plenitude da realidade em toda a sua integralidade. Ser espiritual em todo lugar, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, em todos os ambientes, porque Deus é o Deus de toda a realidade. Uau! Nessa noite, nós vamos juntar as partes de você que estão separadas, para que em Jesus hoje você encontre o seu eu verdadeiro. Porque o eu separado, o eu fragmentado, bipolarizado, caricato, não é o seu eu verdadeiro. Nós somos um eu de muitas personas, de muitos perfis. Estão entendendo? E nós precisamos entender que a espiritualidade cristã, ela vê a plenitude, o todo espiritual, o todo real, o único Deus criador de toda a realidade, Senhor de todas as cores. Isso é sensacional. Para entender um pouco melhor isso, João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então quero fazer você ver essa expressão, essa fala, por uma outra perspectiva, pela perspectiva da espiritualidade cristã. Por quê? Você provavelmente foi ensinado a interpretar esse texto de forma platônica, sem saber. Você tem uma espiritualidade platônica, porque Deus é Espírito. Você está imaginando uma experiência totalmente sobre o natural, no andar de cima. Por isso que você fecha o olho para tentar achar a outra realidade, como se a realidade que estamos aqui agora não fosse espiritual. Quando fala que Deus é Espírito, está falando que Ele é constituído de uma natureza autoexistente. Quando fala que Ele é Espírito, está dizendo que Ele não é constituído de matéria física. Por quê? Porque a matéria física nasceu dEle. Estão entendendo? Quando fala que Deus é Espírito, está dizendo Deus é maior do que tudo que Ele criou. Quando fala que Deus é Espírito, está dizendo Deus não depende da sua criação para ser Deus. Diferente do platonismo, que no platonismo Deus tem o seu demiurgo, que o demiurgo foi aquele que colocou a mão na terra, porque o próprio Deus não pode se contaminar com a matéria, porque a matéria é má e Ele é bom. Olha aí, a ideia de que o que é natural é mal, o que é espiritual é bom. Isso é platonismo. Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Deus de toda a realidade. E nós precisamos começar a aprender a viver Deus inteiramente, em todo tempo, em todo lugar, em todo ambiente. Deus é Espírito, porque Ele é autoexistente, onipresente, sem começo, nem fim, sem medidas e sem limites. Por isso que Ele é Espírito, porque Ele é aquele que é antes de tudo, está acima de todos e não depende de nada para ser Deus. Estamos juntos? Por isso que é lindo você estudar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a comprovação teológica de que o nosso Deus é o único que é Deus. Sabia disso? Por quê? Porque quando qualquer outro Deus fala que é amor, por exemplo, se alguém fala que Alá é amor, para que ele possa comprovar que ele é amor, ele precisa amar alguém. Estão entendendo? E se ele, sendo devoto como Deus,
precisa amar alguém que é criado, logo não pode ser Deus, porque depende da criação para ser. O fato do nosso Deus ser trindade faz com que Ele seja autossuficiente nele mesmo. Ele é amor, porque o amor é o que sustenta a relação do Pai com o Filho e o Espírito Santo. É o Deus que é transbordamento, que é antes e é sobre tudo. Por isso que Ele é, Deus é Espírito, porque Ele é o Senhor que transcende e é maior de onde procede toda a realidade. E quando Ele fala, Deus é Espírito, adore em Espírito e em verdade. A palavra verdade é a palavra aletheia, que é a palavra usada para realidade. Ele está dizendo, Deus é espiritual, Deus é Espírito. Adore de acordo com a realidade. Quem é o Senhor da realidade? Deus. Mas é só a realidade espiritual? Adore-o de acordo com a realidade de Deus. E Deus é o Deus de toda a realidade. Uau, cara! Isso é sensacional. Tem alguém aí? Por isso que nós vemos Salmo 19 dizendo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama obra das suas mãos. Então, adorar de acordo com a realidade de Deus. Deus é o Senhor de toda a realidade. Quando Ele procura adoradores, Ele fala de filhos, de homens e mulheres naturalmente espirituais, que se apresentem diante dEle e possam corresponder a Ele de acordo com a sua realidade total. Qualquer ser humano pode louvar, mas apenas filhos podem adorar, porque adorar é entrar pelo novo e vivo caminho chamado Cristo, para estar no Santo dos Santos, no lugar chamado vida, onde os filhos estão diante dele por meio de Jesus. Aleluia! É viver de acordo com essa realidade, em que tudo é visto como espiritual, em que você consegue ver Deus em todas as coisas. Olha que lindo o que Carson vai dizer. Adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, precisamente porque Ele é digno. Adoração é correspondência. Adoração é resposta ao que vemos. Então, quando estamos diante de Deus, temos a capacidade de corresponder a Ele. É por meio da adoração que somos ministrados e que conhecemos os atributos de Deus. Hoje você adorou na expectativa de sentir algo ou de ver algum atributo de Deus ministrando algo na sua vida? O adorar é estar diante dEle, é tomar um choque de realidade, é entrar diante da realidade de Deus, em que você vai perceber que todas as coisas são dEle e Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Nancy Pearson diz que nada tem identidade autônoma ou independente, separada da vontade do Criador. Por isso, toda a criação deve ser interpretada levando em conta a sua relação com Deus. Em qualquer área de estudo, descobrimos leis da criação pelas quais o Criador estruturou o mundo. Olha que legal que ela está falando aqui. A Nancy Pearson, ela tem 2 livros incríveis, um chamado Verdade Absoluta e outro Busca pela Verdade. Ela diz que nada é independente ou separado no universo criado. Nada é separado da vontade de Deus como Criador de todas as coisas. Por isso, toda a criação deve ser interpretada a partir dessa relação com Deus. E ela diz que em qualquer área de estudo, nós vamos descobrir as leis da criação pelas quais Deus estruturou o mundo. As leis que são descobertas por meio das ciências são leis que foram estabelecidas pelo próprio Criador, as leis a partir das quais Ele estruturou o mundo. Deus é o Deus de todo conhecimento,
Porque todo conhecimento é dado por Deus. Deus deu ao homem a capacidade de conhecer algo, porque criou algo para ser conhecido. Então, glória a Deus pelo conhecimento. Romanos 1 fala que o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificou a Deus pelo conhecimento que lhe foi dado, nem agradeceu a Deus pelo conhecimento, mas se sentiu dono do conhecimento, como se o conhecimento fosse dele, e como se ele pudesse usar o conhecimento para negar o próprio Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas, e nós precisamos aprender a ver Deus em todas as coisas. Não mais nos sentimos ofendidos nem pela ciência, nem pela filosofia, nem por qualquer outro conhecimento, mas entender que nada disso existe fora da realidade de Deus. Deus é Deus de toda essa realidade, e temos que aprender a ver a partir dessa perspectiva. Estamos juntos? Qual o problema de ver esse todo espiritual e Deus como Deus de toda a realidade? É o pecado, porque o pecado é o fator fragmentador do homem, fragmentador do ser. Quando falamos desse ser fragmentado, desse ser dividido, entendemos os efeitos colaterais de um homem desintegrado, um homem que tem o seu eu fragmentado. Ele se desintegrou de si mesmo. E ele se desintegrou em si mesmo, dividido. Um homem que se perdeu do seu verdadeiro eu, porque se perdeu da realidade de Deus. Quando ele se separa, se desconecta, entenda a queda como uma quebra de uma relação que faz com que o homem tenha contato com toda a realidade. Quando ele quebra essa relação com Deus, ele perde a sua percepção da realidade. Pensa comigo. João 1 fala que no princípio ele era a vida e a vida era a luz. Estamos juntos? Repita comigo, ele era a vida e a vida é a luz. Não tem como separar a vida da luz. Se no princípio a quebra da relação gerou morte, quando ele perde a vida, automaticamente ele perde o que também? Luz. Se ele perde vida, porque agora ele está numa condição de morte, porque morte é separação, ele perde iluminação. Por isso que ele se viu nu, despido de luz, despido de glória. E quando fala que os seus olhos se abriram, não significa que o ser humano começou a ver, mas significa que alguém apagou a luz. Porque quando ele se separa de Deus, não tem vida, não tem luz. Se não tem luz, não vejo mais a realidade. E agora eu me torno um ser sensorial, que só acredita naquilo que é material, no que pode tocar, porque não tenho mais olhos para ver a realidade. E a minha preocupação é que nós estamos acreditando mais naqueles que apenas tocam e dizem, isso é real, do que aqueles que têm uma luz em Deus por meio de Jesus e a sua palavra, para ver o que realmente é essa realidade. Esse homem fragmentado, ele se perdeu de si mesmo. Paulo fala em Romanos 1, que achando-se que é sábio, tornou-se tolo, e o seu coração ficou obscurecido, sem luz, sem claridade. Ele não consegue mais ver o que é realidade. Esse homem agora começa a se desintegrar. Ele se separa dessa relação original com Deus trinitário. E isso afeta a sua relação com o próximo. Isso afeta a sua relação com a criação, a relação com a terra, a relação com o trabalho. E essa desintegração do homem comprometeu o significado de ser humano. Porque agora é impossível esse homem ser inteiro de novo. Alguém separado nunca vai ser inteiro.
Alguém separado nunca vai ser integral, nunca vai se sentir completo, separando-se dessa relação primordial, essencial com Deus, a partir do qual tudo se encontra. O homem vai se encontrar numa condição de morte. Nada mais é do que um homem separado, que só consegue ver, perceber, tocar partes das coisas. Estamos juntos? Eu estou tentando explicar para você como que começa o processo de fragmentação do homem. Um homem dividido, que vê tudo separado. E aí você chega num ponto em que você vai fazer a próxima pergunta que eu tenho aqui. Por que parece que vivemos em mundos e em vidas distintas? Como que esse eu separado pode encontrar o meu eu verdadeiro? Então esse homem desconectado de Deus é um homem que começa a perder a percepção do que é real. Estamos juntos? E ele vai agora julgar a realidade a partir do que ele acredita ou imagina que é a realidade. Um exemplo que eu gosto de contar para você entender o que eu estou dizendo para você. Fica comigo, pensa comigo. Estamos juntos? Eu estou construindo algo que vai te dar uma chave para ver a vida a partir de uma nova perspectiva. Pensa comigo quando Moisés enviou os seus 12 espias. Estamos juntos? 12 homens que serviam ao mesmo Deus e pertenciam ao mesmo povo foram olhar para a mesma terra. Pergunta: todos eles viram a mesma coisa? Sim ou não? Não. Outra pergunta: com quem estava a realidade? Quem viu o que era real de verdade? 10 ou 2? 2. Por quê? Estão entendendo? No princípio, criou Deus. Ele fala, as coisas existem. Deus estabelece a realidade por meio da sua palavra. Ele disse: essa é a terra que eu prometi dar aos pais de vocês. Entra, que a terra é de vocês. Mas os anciãos do povo ficaram meio: será que é? Vamos lá ver primeiro. E aí Moisés topou essa ideia e enviou 12 espias. 10 olharam para a terra e falaram assim: não rola. Por quê? Porque na terra há gigantes e nós éramos como gafanhotos. E aí 10 homens que não creram passaram um relato da realidade que fez com que mais de 1 milhão de pessoas deixassem de viver algo em Deus. 10 paralisaram 1 milhão por causa de uma perspectiva da realidade. Agora eu te pergunto, eles eram gafanhotos? Sim ou não? Não, mas se viram como? Estão entendendo? Na escuridão das suas próprias ideias, a única coisa que eles conseguem ver é o quanto eles são pequenos. Então quando você vai ler a realidade, a partir do sentimento que você tem sobre você mesmo, o que você lê não é real. Porque o que você está lendo fala sobre você e não sobre a realidade. Agora, Josué e Caleb olharam para os mesmos gigantes, olharam para as mesmas dificuldades e falaram assim: é isso aí, vamos para dentro, vamos para cima, porque nós estamos vendo que essa é a palavra de Deus, essa é a realidade. Eles viram a partir da luz da palavra de Deus que estava dentro deles. Estão entendendo? Eles viram através da luz da palavra de Deus. Essa é a realidade. É a terra que Deus prometeu aos nossos pais. Quando você vê a partir da luz da palavra que trouxe tudo à existência, isso é o que é real, cara. Você olha para a sua circunstância, você olha para as suas dificuldades, você olha para os seus medos, você olha para as suas situações, se sente como gafanhoto e fala: não vai dar, e desiste, desanima todo mundo à sua volta. Convencido por aqueles que olham a partir de si, a partir do que podem tocar, a partir do que naturalmente podem ver.
Mas isso não é real. O que é real é o que Deus diz, porque Deus está naquilo que Ele diz. Uau, cara. Quando alguém vier falar algo para você e te trazer um relatório, você pergunta, esse relatório está sendo comunicado a partir de que perspectiva? Como o eu fragmentado, dentro desse universo confuso, dividido, pode encontrar o seu verdadeiro eu? Tim Keller fala algo muito legal no seu livro sobre fé na era secular. Ele diz: você, presta atenção, você convive em muitas esferas ao mesmo tempo. É membro da família em casa, é colega no trabalho, é amigo de alguns e às vezes um solitário quando se isola. Ter uma identidade é ter algo constante que se aplica como verdade a você em todos os cenários. Do contrário, não existiria um você. Só haverá máscaras para cada ocasião, sem rosto real por trás delas. O que você não muda de um lugar para outro, esse é você. É preciso haver uma compreensão essencial de quem você é, que seja verdade dia após dia, de um relacionamento para outro e de uma situação para outra. O homem desconectado, o homem fragmentado, dividido, separado, ele tem um anseio dentro dele de pertencer. Porque Deus criou o homem para pertencer, para ser. Logo, pertencer é existir. Por isso, quando você não pertence, dá a impressão de que você não é nada nem ninguém. Estão entendendo? Porque pertencer te dá a convicção de ser alguém. E com o anseio de ser, de existir, de pertencer e de estar, o homem começa a criar personas. E você começa a se dividir, se fragmentar como se tivesse várias personalidades. E Tim Keller está falando algo muito sério aqui. Ele diz: se você é uma pessoa diferente em cada ambiente que você está, o que sobrou de verdade para ser você? Estão entendendo? Eu sou alguém entre os amigos. Eu preciso pertencer. Eu tenho um anseio, porque pertencer é ser, é existir. Eu preciso existir. Eu preciso ter valor. Eu preciso significado. E aí você começa a criar uma caricatura de você naquele lugar. E você começa a fazer coisas que não tem a ver com seus valores, não tem a ver com a sua fé, não tem a ver com o que você foi criado, não tem a ver com o que você ouviu, não tem a ver com quem você foi criado para ser. E daqui a pouco você não sabe mais como sair dali. E você começa a ir para um outro lugar, aí você volta para casa e você agora tem que ser uma outra pessoa. E dentro de casa você lembra de quem você é e começa a odiar aquele outro que você foi. E aí você vai para a igreja e diz: Deus, já não sei mais quem eu sou. Porque tem um que é aquele que eu fui criado para ser, tem aquele que eu não sei como eu me tornei, e agora já não sei mais para onde ir. E você começa a ter uma guerra entre as pessoas que habitam dentro do seu eu fragmentado. E isso é tão sério que pode, se não for tratado e não for bem organizado, virar uma síndrome patológica, psiquiátrica. Dissociação de personalidade, bipolaridade, burnout. Você começa a entrar em conflito com o seu eu fragmentado, dividido, com as suas personas. Estão entendendo? Com o perfil que você criou na mídia, na rede social, que não é você. Com os stories secretos, que falam de um eu que não é você, mas é um dos seus eus. Um dos seus personagens da sua vida fragmentada. Se você precisou criar um personagem para pertencer a um lugar, você já não é mais você.
Você já se perdeu de você. Você já é um homem fragmentado. E sabe o que é a separação? Morte. Separação é morte. E na morte não tem luz. E você já não consegue ver a realidade. Porque você vai se fragmentando, se dividindo. Estão entendendo? Francis Schaeffer fala que essa linha que separa as realidades, ele chama de linha do desespero. Porque você chega a um nível de desespero por não saber mais quem você é. Você é um com os amigos, você é um na universidade, você é outro no trabalho, você é outro em casa, aí chega uma hora que você já não sabe mais quem é você e tem raiva de todo mundo que você se tornou. E você começa a ter sentimentos de morte. Nós vamos dar uma chave para que você se desenrole nessa noite. Olha que lindo o que C.S. Lewis fala num livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Nós temos ali na nossa livraria. Você precisa ler esse livro. E se você ama de verdade os seus amigos, você precisa abençoar um amigo seu com esse livro. Ele diz: nossos eus estão todos à nossa espera nele, em Cristo. Uau, cara. Eu vou ler de novo. Nossos eus verdadeiros estão nos esperando em Cristo. Estão à nossa espera. Enquanto a sua verdadeira preocupação continuar a ser o seu próprio eu, você ainda não estará à procura de Cristo. O primeiríssimo passo é tentar esquecer-se inteiramente do seu eu. Seu autêntico novo eu, que é de Cristo, e também seu, e seu unicamente por ser dele. Surgirá apenas quando você estiver à busca de Cristo. Uau, cara! O seu eu verdadeiro surgirá quando você, ao invés de tentar procurar qual desses é o seu eu, encontrar ele. Sabe por quê? Porque lá no princípio, você foi criado para ser conforme a imagem e a semelhança de Deus. E Paulo explica em Colossenses 1 que a imagem de Deus é o Filho, é Jesus. Onde está o seu verdadeiro eu? Em Jesus. Percebe que o homem que fala, você precisa de espiritualidade porque espiritualidade vai te levar ao autoconhecimento, e quando você chegar ao autoconhecimento, você vai saber quem você é de verdade. Mentira! Como que um homem sem luz vai conseguir se encontrar mergulhando dentro da sua escuridão? A única coisa que você vai encontrar mergulhado dentro da sua escuridão é a certeza de que você não sabe mesmo quem é. Não sabe mesmo quem é. E vai suspeitar cada vez mais. Será que isso que eu sou é o que eu fui criado para ser? Estamos juntos? Olha o que C.S. Lewis continua dizendo. Não tente reter nada. Nada que você não tenta, nada que você não tenha entregue chegará a ser realmente seu. Nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Busque-se a si mesmo e a longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo e você encontrará, e com Ele tudo mais, ou seja, você. Busque a si mesmo, se perca de você. Busque a Ele e se encontre. Estamos juntos? Então nós entendemos que Deus é o Deus criador da realidade como um todo espiritual. Mas o pecado, ele fragmenta, desconecta, desagrega o homem desse universo relacional. E vai fazer com que esse homem comece agora a viver em mundos separados. Várias
personalidades. Por exemplo, Mateus capítulo 6, 33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão... Como que você pensa esse texto? Como que você imagina isso? Se você vai pensar a partir da realidade dividida e fragmentada, você vai colocar Deus lá em cima, no topo da pirâmide. Primeiro lugar Deus, buscar em primeiro lugar Deus, e depois as outras coisas. É ou não é? Só que quando você vai pensar como um construtor, pensar como uma arquitetura espiritual, o que busca em primeiro é aquilo que vai antes de tudo. Estão entendendo? Quando você busca Deus acima de tudo, às vezes Deus está tão acima, Ele é tão santo, tão santo, tão santo, tão sacrossanto, tão transcendente, tão metafísico, que não tem nada a ver com o que acontece comigo na segunda-feira. É uma espiritualidade tão mística que não conversa com a sua vida cotidiana. Você separou a realidade. E quando você separa a realidade, você vai encarar a segunda-feira a partir de uma outra personalidade, que não é o seu eu verdadeiro que está em Cristo, porque a sua espiritualidade não funciona na segunda-feira, porque ela depende do ambiente. Estão entendendo? Ela depende da música, ela depende desse lugar. Não é algo que está dentro de você, é algo que está no lugar e não em você. A verdadeira espiritualidade não está no lugar, ela tem que estar dentro de você, porque se está dentro de você, ninguém tira e ela funciona em qualquer lugar. Estamos juntos? Então às vezes nós buscamos Deus tão em primeiro lugar, lá em cima, é tão espiritual que seculariza. Olha que incoerência. Ele é tão espiritual que seculariza a vida. O que é secularizar? É tirar Deus da esfera pública. E aí tem uma outra fragmentação que Nancy Pierce fala, da fé privada, pessoal, particular e a fé pública. Quem já ouviu isso já? Não, mas essa fé é para você, é a sua escolha, é pessoal, é particular. Não tem nada a ver com o nosso ambiente de trabalho. Estão entendendo? E aí você vê várias separações, privado, particular, um pavimento de cima, espiritual, e o pavimento de baixo, natural. Por isso que eu não sou muito fã da palavra sobrenatural, porque dá a ideia de que existe algo que acontece e aconteceu de uma outra dimensão para cá. Estão entendendo? E eu acredito que nós devemos ser naturalmente espirituais. Viver uma espiritualidade que funciona todo o tempo, em todo lugar, em todas as situações em que Deus pode te usar a qualquer momento para acontecer qualquer coisa. Sem depender do ambiente, mas é algo que está dentro de você. É uma espiritualidade que acontece com naturalidade. Por quê? Porque somos homens espirituais. E homens espirituais discernem, entendem todas as coisas a partir da realidade de Deus, que é o todo espiritual. Uau! Não tem essa separação do que é espiritual e do que é racional. Não tem separação em o que é coração e o que é mente, o que é alma, o que é corpo, o que é sagrado, o que é secular. Nós separamos as coisas, mas elas precisam funcionar dentro de um todo espiritual. Isso faz sentido para você? Eu queria entrar no próximo ponto, que fala sobre a verdadeira espiritualidade ser integral. E nós vamos colocar um desenho aqui, para ajudar você a entender isso um pouco melhor. Quando você olha para isso daqui, você vai ver uma espiritualidade que é integral. Um Deus que é criador de toda a realidade e que vai nos fazer
nos relacionar com todas as áreas da vida a partir da nossa espiritualidade. Repita comigo: para ser integral, tem que ser integrado. Não tem como um homem ser espiritual se ele está desintegrado. Por quê? Para muita gente a espiritualidade é só isso aqui. É só a vida devocional de oração. Estão entendendo? Mas Deus é o Deus do todo. Por isso que eu coloquei embaixo de cada área dessa uma referência de Gênesis, para mostrar que Deus é o Deus da família. Deus é um Deus que é relação, que é um pai que tem um filho. A minha vida familiar é uma, minha vida espiritual. Não! Deus é um Deus criador da realidade familiar. E dentro da realidade familiar, nós devemos viver o nosso verdadeiro eu em Cristo, pensando de forma espiritual. Sair com os filhos, sair com a esposa, sentar na mesa. Estão entendendo? Tudo isso é espiritualidade. Porque Deus é o Deus que criou essa realidade. Passar tempo com o filho, espiritualidade. Passar um tempo com a esposa, espiritualidade. Sentar na mesa para a refeição, espiritualidade. Deus celebra isso tanto quanto o momento que estamos aqui cantando, porque Deus é o Deus de toda a realidade. Uau, cara! Deus é o Deus das relações. Não é bom que o homem esteja só, porque Deus é um Deus que é relação. Concebeu por meio da relação para que tudo se relacione. Então nós somos homens e mulheres relacionais. Então ter relacionamento com as pessoas, fazer amigos é espiritual. Por que a gente não vê como fazer amigos como algo espiritual? Jesus chamou seus discípulos de amigo, cara. Estão entendendo? Isso é lindo. O reino de Deus é um reino de amigos. E por que você vive uma personalidade fragmentada e se torna uma outra pessoa no seu círculo de amigos, que não é quem você é de verdade, e fala que na igreja você não tem amigos? Como assim? Talvez esteja errado o nosso conceito de relacionamentos. Os relacionamentos são saudáveis. Tem um livro muito legal chamado Roube como Artista, e fala sobre um outro ponto que eu coloquei aqui, que é criatividade. Que Deus é um Deus criativo. E ele fala que você é a soma das pessoas com as quais se relaciona. Então, se você é um imbecil, idiota, que não sabe falar nada com um sentido agregador para a vida de ninguém, você é a soma do monte de porcaria com a qual você se relaciona. Estão entendendo? Se você não consegue gastar 5 minutos conversando com alguém que não consegue falar nada de produtivo, de agregador, de construtivo e de significativo, você é a soma de todo o lixo com o qual você se relaciona. Você é a sobra. Estão entendendo? Por isso que eu aprendi a me relacionar sempre com pessoas melhores do que eu. Por isso que eu persigo homens melhores do que eu, como o pastor Eduardo, o pastor Paulo, porque são pessoas que sempre me esticam, sempre me aumentam, sempre me exigem, sempre me tornam melhor. E ao invés de você construir relações redentivas para abençoar, para salvar, você se perde de você por causa da sua carência de pertencer. Porque ainda não encontrou o seu verdadeiro eu em Jesus. E aí, Jesus não está mais nessa área da sua vida. Você já não tem mais espiritualidade, porque você já não é mais um eu inteiro. Estão entendendo? Espiritualidade integral só existe na vida de quem é integrado. Quando Deus é Senhor de todas as áreas, e quando Ele participa de todas as áreas, e quando eu penso todas as áreas a partir dos princípios de Deus, tudo isso começa a se ordenar no meio da minha bagunça. E eu tenho uma visão
de um todo espiritual. Sair com os meus amigos vai ser espiritual. Mesmo que eles não sejam cristãos, mas a minha relação com eles é saudável, porque eu sei onde está o meu verdadeiro eu. O meu verdadeiro eu está em Jesus, logo eu sei o que compartilhar com os meus amigos. Eu sou influência e não influenciado. Uau! E assim vai, todas as áreas da vida. Saúde emocional. Deus celebra o que é bom. Deus se entristece quando o homem, a humanidade, se torna a pior geração de todos os tempos, nos dias de Noé. Então Deus é um Deus que traz saúde para a nossa vida emocional. A Andréa falou bastante sobre isso já. Descanso produtivo, entender o que é descansar. Descansar não é entretenimento. O Shabat, o descansar, é você parar para celebrar o que você já fez em Deus. Estão entendendo? Você planta e você descansa e você começa a dar tempo para que o que você plantou cresça. Os 70 anos de cativeiro do povo de Israel foi porque ele não respeitou o tempo da terra. Então descansar não é entretenimento, é você acreditar tanto que aquilo que você está fazendo é de Deus, que você precisa dar tempo para aquilo que você fez crescer. E aí, enquanto isso, Deus vai te dar o planejamento da próxima etapa. Descansar é produtivo. Tem gente que para descansar e se desconecta de Deus, do propósito, da vida, e fica mais cansado do que quando estava antes, porque não entendeu o descanso. O descanso é contemplativo, é contemplar Deus, contemplar as obras e contemplar o futuro, entender tudo isso de forma espiritual. Descansar, existe espiritualidade no descanso. Existe espiritualidade na saúde física. Ficamos aqui 7 domingos ouvindo sobre isso. Existe espiritualidade no seu desenvolvimento intelectual, a capacidade de discernir. Quando fala que Deus fez separação entre dia e noite, fala que Ele tem razão, o intelecto para diferenciar, distinguir, discernir. E o homem tem que observar, dar nome. Um homem que participa de um processo totalmente intelectual, mas ao mesmo tempo totalmente criativo. Porque criatividade também é espiritualidade. Olha como existe espiritualidade em todas essas áreas. Existe espiritualidade no juízo moral. Deus falou, você pode desfrutar de tudo. Você pode viver bem. Você pode ter uma vida de contentamento. Mas descubra o prazer que existe dentro dos limites da nossa relação. Se você tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o homem inteligente, criativo, produtivo, relacional, cheio de vida, ele agora tem que exercer seu juízo moral. O que é ética? Ética é o princípio. O que é moral? Moral é o comportamento. O que acontece com a cultura? Por causa de uma coisa que você vai ouvir na universidade chamada historicismo. O que acontece com a cultura? A nossa ética, ela é normativa, ou seja, a nossa ética é Cristo. Nós temos um padrão imutável, inegociável. Estamos juntos? Repita, meu padrão é Cristo. Então, meu padrão ético, Cristo, determina meu comportamento cristão. Qual é o problema? O Cristo ético, os princípios cristãos ofendem a cultura. Por isso que eles vão chamar a religião de religião moralista, porque o nosso Cristo, nosso padrão cristão ético ofende a cultura. Um amigo meu estava fazendo doutorado numa universidade e ele conversou com uma reitora e disse assim: por que vocês aceitam lavar? O pessoal do centro da Umbanda vem, faz a lavagem dos degraus. Aí vem o pessoal católico, aí vem o pessoal espírita. Por que todo mundo que tem religião aqui é patrimônio cultural? Menos o cristianismo, a fé evangélica protestante reformada. Por quê?
Ela fala, por causa do padrão moral de vocês. Ou seja, o Jesus é o Jesus que ofende a cultura. Estão entendendo? E o que acontece? Muitos de nós estamos relativizando a ética cristã para poder adotar um comportamento contemporâneo. O comportamento da cultura. E aí, a ética não é mais normativa, é a ética descritiva. O que é a ética descritiva? É a ética que vai se adaptando às mudanças. Estão entendendo? Antigamente, presta atenção, que isso é sério. Repita comigo, ética é igual lei. Antigamente, eram as leis que determinavam os comportamentos. Estamos juntos? Hoje, são os comportamentos que determinam como tem que ser as leis. Percebeu isso já? Ou seja, já não é mais o comportamento que vai estar sujeito aos princípios. São os princípios que vão ter que se adequar agora à forma dos comportamentos. Por quê? Porque fragmentou, separou, se perdeu. Não há mais verdade, não existe verdade, tudo é liberdade, logo não existe mais limites. Onde vai dar isso? Então existe uma espiritualidade no juízo moral. Não relativize a verdade, não relativize a fé, não relativize Cristo como nosso padrão, a quem nós confessamos. Então existe espiritualidade no trabalho. Trabalho é mandamento, trabalho é cultivo. O que você faz expressa a sua vocação, o que você é. Existe espiritualidade na forma como você vê trabalho. Ou o que eu estou trabalhando não tem nada a ver com as minhas habilidades, com a minha vocação, com a minha identidade. Então por que eu estou fazendo o que eu faço, se o que eu faço não me expressa? Se o que eu faço não me expressa, não há verdade no que eu faço. Logo eu sou uma mentira. Entenda algo. Ninguém que é excelente na sua vocação e fiel ao seu chamado vai passar necessidade. Sabe a quem é que vai passar necessidade? É que tem vocação para fazer uma coisa, mas por causa de pressão de mercado faz outra. Aí ele não é bom em nada. E aí quem não é bom em nada sempre vai passar apuro. Mas quem é bom e excelente naquilo que foi chamado para fazer, não passa necessidade, porque você é excelente, único, exclusivo e o melhor. Então se defina. Se defina. A minha vocação é para fazer isso, eu sou isso. Mas a tradição fala que eu tenho que fazer isso. O mercado fala que eu tenho que fazer isso. Então eu não vou ser melhor nisso, porque não é o que eu quero fazer, não é o que me representa. E também não vou ser melhor porque eu nunca vou aplicar toda a minha energia naquilo que eu tinha que ser de verdade. Logo, você vai ser medíocre para sempre. E medíocres nunca são excelentes. E excelentes nunca são prósperos. Quem não é excelente não é próspero. Cristo veio para reconciliar com Ele todas as coisas, todas as áreas. Estamos juntos? Isso aqui, mais ou menos isso aqui, nós vamos ter no nosso projeto de mesa, de discipulado e acompanhamento pessoal. Então nós vamos estudar e pensar todas essas áreas da vida por um bom tempo juntos, batendo papo, a partir do nosso lançamento do projeto da mesa. Então nós estamos muito animados. Eu estou só aqui dando um pequeno spoiler, para que você entenda que a espiritualidade cristã, ela vê o todo espiritual. Não é um homem ali no relacionamento com os amigos, que é outro homem aqui na faculdade, que é outro aqui no trabalho. Não, é um só, a mesma pessoa que tem o seu eu verdadeiro em Jesus, que entende que tudo é de Deus, que Deus está em todas essas áreas e Ele faz tudo o que Ele faz para a glória de Deus e para desfrutar da sua presença. Abraham Kuyper diz algo assim: nenhum espaço do nosso mundo deve ser selado ou fechado do resto. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. Não há nada no mundo, nada na vida, que não tenha sido reconciliado com Cristo por meio da cruz. Tudo vai se encontrar nele.
tudo vai convergir nele. Estamos juntos? Isso faz sentido para você? Eu queria deixar uma tarefa aqui com você, né? Que você anotasse aí Gálatas capítulo 5, versículo 19, né? E que você pense isso que aparece nesse texto que nós chamamos de fruto do Espírito. Olha que interessante, ali existem obras da carne, plural, fruto do Espírito, singular, obras, fragmentado, um homem dividido, algo natural de um homem fragmentado e dividido. Fruto do Espírito, a evidência do trabalhar de Deus num homem integral, integrado, em que todas as áreas da vida estão conectadas a partir da mesma visão de espiritualidade, que são as evidências do trabalhar do Espírito dentro de nós: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são evidências do trabalhar do Espírito dentro de você, desenvolvendo espiritualidade. E com essa espiritualidade, você vai se mover em todas essas áreas da vida, de uma forma integral e integrada. E quando você descobrir a verdadeira espiritualidade, você vai encontrar a sua verdadeira identidade. Estamos juntos? Quantos querem pegar essa chave nessa noite? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero concluir aqui ministrando uma canção. Abra os meus olhos para me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em Ti. Abra os meus olhos para me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em Ti. Cura-me para aceitar seu amor que me aceita como sou. Cura-me para aceitar seu amor por mim. Cura-me para aceitar seu amor que me aceita como sou. Cura-me para aceitar seu amor por mim. Seus pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei ser. Teus pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei ser. Vamos cantar juntos? Abra os meus olhos para me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em Ti. Abra os meus olhos para me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em Ti. Cura-me para aceitar seu amor que me aceita como sou. Cura-me para aceitar seu amor por mim. Diga isso para Ele. Cura-me para aceitar seu amor que como sou. Cura-me para aceitar seu amor por mim. Seus pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei ser. Teus
pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei ser. Se dizes tu és, serei. Se dizes vá, irei. Se dizes faça, farei. Em ti me encontro. Vamos dizer isso juntos para ele, para acabar. Se dizes tu és, serei. Se dizes vá, irei. Se dizes faça, farei. Em ti me encontro. Se dizes tu és, serei. Se dizes vá, se dizes faça, farei. Em ti me encontro, Pai. Abra os meus olhos pra me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em ti. Você fala: Deus, eu preciso encontrar meu verdadeiro eu. Eu preciso ser salvo desse mundo fragmentado, dividido, confuso. Eu preciso desenrolar a minha espiritualidade nessa noite. Por meio da cruz todas as coisas foram reconciliadas. Tudo que estava separado se encontrou novamente em Jesus. Aleluia. Se você deseja nessa noite isso, fala: Deus, eu quero dar um passo em direção a uma verdadeira espiritualidade. Eu quero que as coisas que estão separadas comecem a se unir. Os cacos da minha vida se juntem de novo. Refaz, Pai, como um bom oleiro. Faz de novo um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, para uma nova vida. Para que o Senhor levante como faróis de luz espalhados pelas ruas da cidade. Que não precisamos mais nos esconder em outras personalidades, por causa de uma carência de ser aceitos, porque já fomos aceitos, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, família de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, povo de Deus, e reinaremos com Ele sobre a terra. Aleluia. Que possamos ver o todo espiritual. Nós não temos vida cristã e vida secular. Nós temos só uma vida cristã. E somos cristãos em todos os lugares, porque todos os lugares são lugares criados pelo Deus Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. Levanta aqui jovens que pensem trabalho a partir dos princípios do reino de Deus, não para acumular riquezas, mas para multiplicar e encher a terra, manifestando justiça. Levanta aqui jovens que pensem em educação a partir de princípios, que se constitua a escolas, linhas de pensamentos pedagógicos. Levanta homens e mulheres que vão pensar o futuro. Homens que daqui a alguns anos vão ser citados nas universidades. Assim como hoje temos que ouvir sobre Freud, sobre Nietzsche, sobre Jung, sobre tantos homens que enquanto a igreja estava se escondendo, esses homens estavam pesquisando, estavam escrevendo, estavam trabalhando. Pai, levanta aqui jovens que vão trabalhar agora para o futuro.
abrir um caminho para as próximas gerações, de homens que vão repensar economia, educação, arte, cultura, homens que vão começar a pensar de novo a partir de princípios. Levanta aqui, homens que têm uma espiritualidade inteligente, uma espiritualidade que funciona na segunda-feira, para desatar problemas, para desatar situações, homens com palavras de sabedoria, com palavras de conhecimento, homens como José, homens como Daniel, homens que viveram uma espiritualidade dentro de um todo espiritual, Pai. Pai, que nós venhamos nos encontrar, que sejamos um só em Jesus, em todos os lugares, a mesma pessoa. Eu abençoo para que personalidades morram nessa noite. Todo falso eu, toda persona criada, todo personagem que não representa a realidade de Deus sobre você, que morra agora, que seja sacrificado, que seja entregue, para que você encontre Cristo e em Cristo o seu verdadeiro eu. Junta todas as peças da nossa vida, nos ajuda a ter uma espiritualidade que vê o quadro geral, o plano todo, e não apenas partes, Pai. Em nome de Jesus, Pai.